Aos 17 anos, Beatriz descobriu que o conceito de lar era apenas uma fachada de gesso que seus pais, Ricardo e Helena, mantinham para o mundo exterior. Ricardo, um executivo de finanças meticuloso, e Helena, uma professora aposentada, obcecada pelo status social, comandavam a casa sob uma regra de ferro: a obediência cega ou as consequências severas. Beatriz cresceu vendo as fotos de Natal perfeitas serem postadas nas redes sociais, enquanto por trás das câmeras enfrentava castigos de semanas, tratamentos de silêncio e humilhações públicas em jantares de visitas. Seu irmão mais novo, Gustavo, sobreviveu tornando-se o filho omisso, aquele que nunca questionava para não sofrer. No último ano do ensino médio, a tensão atingiu o ápice. Ricardo e Helena já haviam traçado cada passo do futuro de Beatriz. Ela deveria cursar medicina ou direito em uma universidade local, permanecendo sob o teto e o controle deles por mais 4 anos. Eles ignoravam o fato de que Beatriz odiava a ideia. Ela era apaixonada por mecânica e projetos práticos, passando meses pesquisando cursos técnicos e certificações que garantissem uma carreira sólida sem o peso de dívidas acadêmicas. A explosão final ocorreu em uma quinta-feira, por volta das 20 horas. Ricardo entrou na sala com formulários de inscrição já preenchidos com os dados de Beatriz, esperando apenas a assinatura dela. "Eu não vou assinar isso, pai", disse Beatriz, com a voz firme apesar do coração acelerado. "Eu tenho outros planos para a minha vida." O rosto de Ricardo ficou roxo de fúria instantaneamente. O que se seguiu foi uma batalha verbal de mais de 2 horas. Helena gritava da cozinha: "Você é uma ingrata! Depois de tudo o que sacrificamos, você nos deve obediência." Ricardo, aos berros, disparava ofensas cruéis. "Você não passa de uma idiota. Vai acabar no lixo, na sarjeta. Você não sabe nada sobre a vida." No sofá, Gustavo apenas observava a cena, imóvel e mudo. "Eu vou seguir meu caminho. Em 3 meses faço 18 anos, e vocês não podem mais me obrigar a nada", declarou Beatriz, mantendo sua posição. Sem dizer mais nada, Ricardo subiu as escadas furiosamente. Ele entrou no quarto da filha e começou a arrancar roupas, alguns livros e o laptop velho dela, jogando tudo de qualquer jeito dentro de uma mochila. Helena apareceu ao lado dele com os olhos frios. "Se você quer tanto ser adulta, Beatriz, vai aprender a ser adulta na rua", sentenciou Helena. "Você tem 1 semana para recuperar o juízo, ou será deserdada completamente." Beatriz olhou para Gustavo, implorando em silêncio por um único gesto de apoio, mas o irmão apenas desviou o olhar para o chão. Ricardo terminou de fechar a mochila e, com força, empurrou a filha para fora de casa. Uma chuva fina e gelada de abril começou a encharcar suas roupas no momento em que a porta bateu. "Você vai voltar rastejando em menos de 1 mês", foi o último grito que ouviu de Helena antes do trinco girar. Beatriz ficou parada na calçada, tremendo e segurando o peso da mochila molhada. Na carteira, ela tinha apenas R$ 73, sem documentos além do RG, que por sorte estava na mochila. Ela começou a caminhar sem rumo. Quase às 23 horas, Beatriz chegou à casa de sua melhor amiga. Quando a campainha tocou, a mãe da amiga abriu a porta e deparou-se com a jovem completamente encharcada e em estado de choque. Não foram precisas muitas explicações. O olhar de Beatriz dizia tudo. A mulher a puxou para dentro, providenciou toalhas secas, roupas emprestadas e um prato de comida quente. Naquela noite, Beatriz desabou no sofá daquela família, chorando não por arrependimento, mas por uma raiva pura e profunda de tudo o que havia suportado. Naquela noite, deitada no sofá da sala de sua amiga, Beatriz não sentia arrependimento, mas uma raiva visceral por ter nascido em uma família que valorizava o status acima do próprio sangue. Dona Sônia, a mãe de sua amiga, foi clara logo cedo. Beatriz poderia ficar ali por algumas semanas, mas não seria uma solução definitiva. Beatriz assentiu. Ela sabia que não era responsabilidade de Sônia sustentá-la. Na manhã seguinte, na escola, Beatriz procurou a secretaria. Entre soluços contidos, ela explicou sua situação para a orientadora, que iniciou o humilhante processo de solicitar o status de menor desacompanhada. "Eu preciso disso para continuar estudando", disse Beatriz com a voz embargada. "Meus pais me expulsaram e eu não tenho para onde ir." Provar o abandono era doloroso, mas necessário para acessar programas de assistência. Sua rotina tornou-se uma maratona: escola pela manhã e trabalho em um café local à tarde. O dono, um senhor chamado Seu Jorge, conhecia a família de Sônia e decidiu dar uma chance à garota. O salário era baixo, mas era o seu primeiro passo rumo à independência. À noite, ela estudava no sofá, movendo-se como um fantasma para não incomodar seus anfitriões. 3 semanas após ser jogada na rua, as mensagens começaram a chegar em seu telefone. Não havia perguntas sobre seu bem-estar ou se ela tinha o que comer. Helena e Ricardo escreviam: "Seu comportamento é inaceitável. Você está envergonhando esta família. Volte agora e peça desculpas." Beatriz não hesitou. Bloqueou cada um dos números. Ela se formou no ensino médio vivendo quase como uma sem-teto. No dia da formatura, Ricardo, Helena e Gustavo não apareceram. Embora Dona Sônia e sua amiga estivessem lá comemorando, o vazio na plateia doía de uma forma que Beatriz mal conseguia admitir.
Com o diploma em mãos, ela conseguiu uma bolsa integral para um curso intensivo de 6 meses em instalações elétricas e hidráulicas. Mudou de emprego para um mercado local, onde trabalhava no estoque das 5 horas às 12 horas, corria para o curso até às 18 horas e estudava até a exaustão. 2 meses depois, ela finalmente alugou um minúsculo quarto em uma casa compartilhada. Na primeira noite, sentada em sua cama de solteiro, Beatriz chorou de alívio por ter um lugar que era seu. No curso, sua habilidade prática chamou a atenção. Ela era detalhista e entendia sistemas complexos com facilidade. Foi em uma palestra sobre empreendedorismo que ela conheceu a Dona Márcia Cerqueira, uma empreiteira durona de 50 anos que havia construído seu império do nada. Ao final, Beatriz reuniu coragem e a abordou. Dona Márcia, eu sou trabalhadora e não tenho medo de serviço pesado. Estou terminando meu curso e só preciso de uma oportunidade para aprender, disse ela com honestidade cortante. Márcia a observou em silêncio por um tempo e entregou seu cartão. Me ligue no dia em que se formar. Uma semana após a formatura, Beatriz já estava no canteiro de obras como assistente geral. Ela carregava ferramentas e limpava entulhos, mas fazia tudo observando cada detalhe e fazendo perguntas inteligentes. Dona Márcia tornou-se a mentora que Beatriz nunca teve. Quando a jovem pegou uma gripe forte e ficou sem dinheiro para a medicação, Márcia apareceu em seu quartinho com uma sacola de remédios e mantimentos. Pode me pagar depois, sem pressa, disse Márcia, em um gesto de carinho que Beatriz nunca recebeu em 17 anos dentro de sua própria casa. Os meses se transformaram em anos de crescimento constante. Beatriz não parou na formação básica. Ela buscou certificações avançadas em sistemas elétricos residenciais e comerciais, além de cursar gestão de projetos para entender o lado estratégico do negócio. Aos 20 anos, ela já não era apenas uma assistente, mas uma das técnicas mais requisitadas na empresa de Dona Márcia. Sua vida pessoal finalmente florescia. Ela mudou-se para um apartamento de um quarto com cozinha completa e, com orgulho, comprou cada móvel e utensílio com o dinheiro de seu suor. Pela primeira vez, Beatriz tinha uma rotina saudável, frequentava a academia, cozinhava refeições nutritivas e não vivia mais em um estado de exaustão absoluta. Toda essa estabilidade foi abalada em uma terça-feira, por volta das 15 horas, quando Helena apareceu sem aviso no escritório de Márcia. Ao descer para a recepção achando que atenderia um cliente, Beatriz congelou ao ver a mãe, que mantinha a mesma expressão de superioridade de anos atrás. Márcia, que estava ao seu lado revisando um projeto, percebeu imediatamente que algo estava errado. O teatro de Helena começou diante de todos, fingindo preocupação e dizendo o quanto tinha sido difícil encontrá-la. No entanto, assim que conseguiram privacidade, o tom mudou drasticamente para o controle financeiro. Quanto você está ganhando agora, Beatriz? Perguntou Helena, sem qualquer rodeio ou pedido de desculpas pelo passado. Precisamos que você ajude com as contas da nossa casa. É hora de voltar, fazer as pazes e reconstruir a família. Beatriz a encarou, incrédula. Você não acha que fez algo errado ao me jogar na rua, aos 17 anos, sob aquela chuva? Questionou a filha diretamente. Helena apenas desviou o assunto com frieza. Você foi rebelde e tomou decisões ruins. Toda ação tem consequências, mas agora você é adulta, está ganhando bem e família ajuda a família. Não, respondeu Beatriz com firmeza. Você perdeu o direito de me pedir qualquer coisa no instante em que me expulsou. Eu construí tudo sozinha e vocês não vão colher os frutos do meu trabalho. A fúria de Helena explodiu na recepção, entre gritos de ingrata e egoísta. Foi Márcia quem interveio, ordenando que Helena saísse do prédio sob ameaça de chamar a segurança. Antes de sair bufando, Helena disparou uma última ameaça. E isso não vai ficar assim. Nos meses seguintes, o cerco se fechou. Ricardo tentou invadir o prédio de Beatriz, sendo barrado pelo porteiro que já havia sido alertado. Gustavo e outros parentes distantes, claramente manipulados pelos pais, começaram a bombardeá-la com mensagens e solicitações em redes sociais, tentando convencê-la a ceder. A pressão emocional tornou-se uma sombra constante, destruindo o sono e a saúde mental de Beatriz novamente. A pressão constante começou a cobrar seu preço físico e mental. Beatriz passou a sofrer ataques de ansiedade severos, noites em claro e uma sensação paranoica de estar sendo vigiada a cada passo. Foi uma amiga estudante de psicologia quem abriu seus olhos para termos que ela nunca ousara usar: abuso emocional, manipulação e gaslighting. Bia, o que eles estão fazendo com você tem nome, e você não precisa carregar esse peso sozinha, disse a amiga, encaminhando-a para uma clínica de terapia com preços acessíveis. A terapia foi o divisor de águas. Pela primeira vez, Beatriz processou a negligência da infância e o trauma daquela noite sob a chuva. Ela finalmente entendeu a verdade libertadora. Laços biológicos não dão a ninguém o direito de abusar ou usar outra pessoa. Aos 21 anos, Beatriz atingiu uma estabilidade invejável. Dona Márcia já falava abertamente sobre torná-la sócia no futuro. Foi nesse cenário de ascensão que ela conheceu Fred, um engenheiro civil calmo e perspicaz que trabalhava em uma das obras da empresa. Fred também carregava cicatrizes de uma história familiar difícil, o que criou uma conexão imediata entre os dois. Eu não sinto pena de você, Beatriz. Eu sinto admiração, confessou Fred em uma noite de conversa sincera.
Sei o que é construir um império sobre escombros. Pela primeira vez, ela se sentia segura. No entanto, o desespero de seus pais crescia na mesma proporção que a felicidade dela. Através de uma prima, Beatriz soube que Ricardo perdera o emprego. Anos de gastos excessivos para manter as aparências de luxo e investimentos desastrosos haviam levado a família à ruína financeira. Para eles, Beatriz não era uma filha, era a tábua de salvação. As mensagens mudaram de tom, de pedidos cínicos para exigências agressivas. Você tem a obrigação moral de nos sustentar. Nós te criamos e agora você nos deve retribuição, diziam os textos de Ricardo. Como Beatriz mantinha o silêncio e os bloqueios, eles apelaram para a destruição de sua imagem. As redes sociais tornaram-se um campo de batalha. Helena começou a postar fotos antigas de Beatriz com legendas melancólicas sobre como a família costumava ser unida, seguidas de comentários estratégicos sobre filhos que abandonam os pais na velhice. Primos e tios distantes que nunca moveram um dedo por ela surgiram do nada para cobrá-la. Sangue é sangue, Beatriz. Você está sendo cruel. Fred tentava alertá-la. Bia, você precisa contar a verdade publicamente. Eles estão ganhando a narrativa porque você está em silêncio. Eu não quero lavar roupa suja na internet, Fred. Ela resistia. Só quero que me deixem em paz. Mas o limite foi atingido em um domingo à noite. Helena postou uma foto de Beatriz aos 12 anos com um texto longo e vitimista, dizendo que ela e Ricardo dedicaram a vida inteira aos filhos e que agora, na dificuldade, uma das filhas lhes virara as costas. O post viralizou. Centenas de estranhos comentavam sobre o egoísmo da juventude e a falta de valores familiares. Cada notificação que chegava era como uma facada certeira no peito de Beatriz. Foi o Fred quem incentivou Beatriz a agir com estratégia. Ele a olhou nos olhos e perguntou: "O que você busca, Beatriz? Vingança ou justiça?" Refletindo muito e percebendo que o que queria era o fim daquela perseguição, mas sem se tornar refém das dívidas deles para sempre. Com a ajuda da terapeuta, da dona Márcia e do Fred, Beatriz elaborou um documento com condições não negociáveis. Não era uma conversa, era aceitar ou recusar. As cláusulas eram claras. Eles teriam que comparecer a 6 sessões de terapia familiar, com um profissional escolhido por ela para estabelecer limites saudáveis. Teriam que vender a mansão onde moravam e mudar-se para algo condizente com a nova realidade financeira deles. Ela faria um pagamento único, suficiente para estabilizá-los, mas sem qualquer compromisso de pensão ou ajuda mensal futura. Seu irmão, Gustavo, deveria participar da terapia e assumir sua responsabilidade, já que usufruiu dos privilégios enquanto ela estava na rua. Qualquer quebra de acordo, postagem maldosa ou tentativa de manipulação resultaria em corte total e definitivo de contato. Imprimiram o documento, Márcia e Fred assinaram como testemunhas e enviaram através daquela prima, acompanhado de extratos que provavam que Beatriz tinha o dinheiro, mas que usá-lo era uma escolha dela. A reação foi explosiva. Ricardo ligou furioso, gritando que o que ela estava fazendo era chantagem. Helena enviou textos dramáticos sobre como ela os estava humilhando. Gustavo manteve-se em seu habitual silêncio covarde. Beatriz não respondeu. O prazo era de 30 dias. 2 semanas se passaram sob um silêncio tenso. Alguns parentes ligavam dizendo que ela estava sendo razoável. Outros diziam que era dura demais. E a atriz apenas repetia: "Estes são os meus termos." Na 3ª semana, a placa de vende-se surgiu na frente da casa deles. Faltando apenas 3 dias para o fim do prazo, Ricardo ligou. Sua voz, antes potente e agressiva, estava baixa, quase derrotada. "Nós aceitamos, Beatriz. Aceitamos tudo. Precisamos da ajuda." Beatriz não sentiu vitória, apenas um cansaço profundo. Marcou a primeira sessão com uma psicóloga especializada em traumas e dinâmicas abusivas. Quando entraram na sala, o ar estava pesado. Seus pais estavam na defensiva e Gustavo parecia querer desaparecer. A terapeuta impôs as regras, sem gritos, sem interrupções. Quando chegou sua vez, Beatriz leu uma carta que preparou com cuidado. Nela não havia drama, apenas fatos, datas, frases ditas, o peso da mochila molhada, os R$ 73, a fome e o medo. Ricardo tentou interromper várias vezes, mas a terapeuta foi firme. Agora é o momento dela, o senhor terá o seu. Quando terminou, Helena começou com as desculpas de sempre, dizendo que ela entendeu tudo errado. Nas sessões seguintes, a resistência começou a quebrar. Na 3ª semana, Ricardo finalmente olhou para Beatriz e admitiu o erro de tê-la expulsado, embora ainda tentasse mascarar a crueldade como uma lição de vida. Na 4ª sessão, Helena chorou de verdade pela primeira vez. Não era aquele pranto dramático e manipulador de antes, mas algo que parecia carregar um peso genuíno de arrependimento. Gustavo, por outro lado, foi o desafio mais difícil da terapia. Ele viveu na bolha de privilégios dos pais por tanto tempo que nunca havia enfrentado a realidade. Quando a terapeuta o fez enxergar que seu silêncio o tornara cúmplice de anos de abuso, o choque em seu rosto foi visível. Na 6ª e última sessão, estabeleceram os limites finais. Beatriz deixou claro que perdoar não significava esquecer e que a relação seria cordial, mas distante.
Não seriam a família dos comerciais de TV, mas poderiam coexistir com respeito. Com o fim da terapia, chegou a hora de cumprir a sua parte. A mansão foi vendida e eles se mudaram para um apartamento condizente com o que podiam pagar. Beatriz calculou o valor necessário para quitar as dívidas e dar-lhes um fôlego de 3 meses. No entanto, por não confiar na gestão financeira deles, transferiu cada centavo diretamente para os credores e para o vendedor do imóvel. Tudo foi rastreado e documentado. O encontro final aconteceu em uma cafeteria neutra. Fred estava junto a Beatriz. Ele era seu porto seguro. Ao olhar para Ricardo, ela viu um homem que havia envelhecido décadas em meses. O desemprego e a queda do pedestal haviam levado sua imponência. Helena parecia menor e Gustavo estava visivelmente desconfortável. Ela colocou sobre a mesa os comprovantes das transferências e um documento final, onde eles reconheciam que a ajuda fora entregue e que não haveria novas solicitações. Junto aos papéis, foi entregue uma carta. Nela, explicava que aquilo era um fechamento, não um recomeço. Beatriz os ajudava por escolha, não por obrigação, e deixava claro que qualquer nova tentativa de manipulação ou difamação resultaria em um corte permanente. Ricardo assinou em silêncio. Helena chorou enquanto assinava, mas foi Gustavo quem a surpreendeu. "Beatriz, eu fui um covarde", ele disse, olhando-a nos olhos pela primeira vez. "Fui conivente com o que fizeram com você. Eu quero tentar ser um irmão de verdade, se você me permitir." "O tempo dirá, Gustavo", ela respondeu. Confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Beatriz saiu da cafeteria sentindo um peso colossal sendo retirado dos seus ombros. Não era uma euforia, era paz. Nos meses seguintes, observava de longe. Ricardo conseguiu um emprego modesto que pagava as contas e Helena voltou a dar aulas particulares. Eles postaram uma nota nas redes sociais, pedindo privacidade e admitindo que foram injustos, o que mudou a visão da família estendida sobre Beatriz. Passou de filha rebelde a uma mulher forte que prosperou contra todas as probabilidades. Aos 25 anos, aceitou a sociedade na empresa de Dona Márcia e se casou com o Fred. Hoje, 3 anos depois, a relação com seus pais é superficial. Trocam mensagens em aniversários, mas não há intimidade. Gustavo, surpreendentemente, tornou-se presente. Ele faz terapia individual e são amigos de um jeito cauteloso. Com tudo isso, Beatriz aprende que você não deve nada a quem te maltratou, mesmo que compartilhem o mesmo sangue. Perdoar não é aceitar abuso, e estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. Sua vingança não precisou de gritos ou escândalos. Sua vingança foi silenciosa. Foi construir uma vida tão boa que eles não puderam ignorar. Em seus pensamentos, quando olha para trás e vê aquela garota de 17 anos na chuva, com R$ 73 e uma mochila molhada, sente um orgulho imenso. Ela não sabia, mas era uma gigante. Ela sobreviveu, venceu e construiu um império sobre escombros, sem precisar baixar o nível daqueles que tentaram destruí-la. Seus pais a expulsaram achando que voltaria implorando. Ela voltou anos depois, mas para oferecer ajuda nos seus termos. E essa foi sua vitória definitiva. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente ser feliz. E você, o que achou dessa história? Se esse relato te tocou, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de like e deixar o seu comentário contando a sua opinião. Sua interação é fundamental para apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos inspiradores. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.